Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês sobre primitivas, né? Essa aqui é a disciplina de cálculo integral e antes de a gente começar a falar de integral, a gente vai falar de primitiva. Primitiva, na verdade, não está a princípio relacionado com integral, no sentido que você não precisa de integral para falar de primitiva. Ele é um conceito, primitiva é um conceito que segue basicamente aí direto do conceito de derivada. E mais a gente vai ver depois que as primitivas acabam desempenhando um papel aí muito importante quando a gente trabalha com integral. Ok? Então eu quero começar a falar primeiro de primitiva. Bom, para começar aqui, né, eu vou definir com vocês então o que é a primitiva, tá ok? Bom, o que é a primitiva por definição, né? Se a gente tem uma função real definida no intervalo, então a princípio eu vou considerar aqui funções definidas no intervalo. Daqui a pouco eu quero discutir um pouco mais a respeito do domínio e definição da função, que isso também influencia aqui na questão da primitiva. Então, se eu tenho uma função f aí definida no intervalo, uma função de I em R, né, onde I é o intervalo, a gente diz que uma outra função f zona aí, que eu denotei por f maiúsculo, também do intervalo I em R, é uma primitiva de f nesse intervalo, se f, primeiro, é derivável, e se a derivada da f dá a funçãozinha f de x para todo x nesse intervalo. Ok? Então, a primitiva de uma função f de x é aquela função que, quando a gente deriva ela, retorna essa primeira função que a gente está considerando. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Se a gente tiver aqui, por exemplo, a função f de x igual a função x ao quadrado, então, quem que vai ser a primitiva de f de x? A primitiva vai ser a função f zona de x igual àquela função que, quando a gente deriva, dá, por exemplo, o x quadrado. Então, que função que, quando eu derivo, dá x quadrado? Vai ser exatamente a função x ao cubo sobre 3. Por que a função x ao cubo sobre 3? Porque a função x ao cubo sobre 3 é a função que, quando eu derivo, dá a funçãozinha aqui, f de x igual a x quadrado. Então, a gente diz que a função f zona de x é a primitiva da função f de x. E a gente pode verificar isso, né? De fato. Por que isso é verdade? Eu posso vir aqui derivar a função f de x. Então, isso aqui vai ser a derivada de x ao cubo sobre 3. Bom, quando eu derivo, eu posso tirar a constante para fora da derivada, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que eu derivar apenas a função x ao cubo. E como vocês sabem, pela regra do tombo aí da derivada, a derivada de x ao cubo então repito aqui, 1/3, a derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado, ok? Então eu simplifico esse 3, fica só o x quadrado, que é exatamente quem? A função f de x minha, ok? A função f de x. Ou seja, o que eu concluí aqui então? Que f zona linha de x é igual a f de x. Então eu posso dizer que f de x, f zona de x, é a primitiva da função f de x. Como vocês perceberam aqui então, o que acontece? Desculpa, pessoal, estou com o celular aqui. Vamos continuar aqui. A função f zona de x é a primitiva da f de x, porque quando eu derivo a função f zona de x, eu tenho a função f de x. Então, aí eu posso dizer que a f zona é a primitiva da função f. Como vocês viram aqui, eu passei então aqui, vamos analisar um pouco isso aqui, da função x quadrada, a primitiva é x ao cubo sobre 3. Bom, como que eu sabia que a função primitiva ia ser essa, né? Então, isso aqui não tem uma fórmula exata
de como você faz primitivas em geral. Você meio que tem que usar a intuição. Você usa os conhecimentos de derivada que você tem e você tenta fazer o caminho inverso. Então, por exemplo, quando eu tenho derivada, por exemplo, de x elevado a n, eu tenho x elevado a n, eu sei o quê? Que se eu derivar a função x elevado a n, quando eu derivo a função x elevado a n, eu tenho a regra do tombo, que isso aqui vai ser n, o x, aí fica aqui n menos 1. Então, toda vez eu passo esse n multiplicando a função. Essa aqui é a regra do tombo. Quando você vai calcular a primitiva, você meio que faz o contrário. Você faz o contrário. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, querendo achar a primitiva, se eu tiver x elevado a n e eu querer obter a primitiva, né? Então, ó, se na derivada eu passo o n multiplicando e subtraio 1 do expoente, na primitiva eu tenho que fazer o contrário. Eu vou fazer o quê? Eu vou somar no expoente 1, ao invés de eu subtrair 1 igual eu faço na derivada, e eu vou dividir pelo novo expoente que eu obtenho após somar, n mais 1. Então, a primitiva ele tem esse processo inverso da derivada. Então, se você tem uma função, deriva e chega numa outra função, a primitiva é o contrário. Você procura a função que, ao derivar, eu tenho aquela função inicial. Né? E, de fato, aqui, né, a gente vai ter isso. Ó. Se eu pegar agora aqui e derivar essa função que eu tenho do lado de cá, eu tenho que retornar na função que eu tinha aqui. E, de fato, se eu derivar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, quando você aplicar a regra do tombo, o que vai acontecer? Né? Esse n mais 1 vai vir multiplicando. Aí vai ficar aqui x elevado a n mais 1 menos 1. E aqui eu mantenho esse n mais 1 que eu tinha. Como esse n menos 1 desceu multiplicando, eu tenho a simplificação aqui. E aqui, mais 1 com menos 1 também simplifica, isso vai dar 0. E a derivada daquilo ali vai ser x elevado a n. E aí, como vocês podem ver, eu voltei aqui nessa função aqui. Então, pelo menos para quando você tem polinômio, essa é a maneira de você obter a primitiva. Claro, a gente vai ver outros exemplos, outras funções que você também pode procurar a primitiva. Se eu tiver, por exemplo, aqui, vamos supor que f de x igual a função vamos pegar aqui, cosseno de x. Então, quem que é a função primitiva quem que é a função primitiva f-zona? Vai ser aquela função quando eu derivo da cosseno de x. Que função quando a gente deriva da cosseno de x? É o seno de x. Por quê? Pois f' de x é a derivada do seno de x. A derivada do seno de x é exatamente o cosseno de x, que é a minha funçãozinha f' de x. Então, como vocês podem ver aqui no slide, né, na definição aqui, ó, aqui na definição do slide, f é a primitiva de f', se quando eu derivo f', dá f'. Ok, pessoal? Então, isso aqui é a definição de primitiva. E está aqui dois exemplos aqui de primitiva. Beleza? Bom, vamos avançar aqui. Quando a gente estuda primitiva, pessoal, o que acontece? A primeira pergunta que surge para a gente é: a primitiva é única? A primitiva de uma função, ela vai ser única? A resposta é não. Eu vou fazer dois exemplos aqui para ilustrar isso daqui. Pega, por exemplo, aqui, ó, a função, vamos pegar f' de x como sendo a função 3x². Pega essa função f' aqui. E eu vou mostrar para vocês dois exemplos aqui de função que dá essa primitiva. Então, se eu pegar f' de x, vamos colocar aqui f1 de x, como sendo x ao cubo, essa função eu afirmo para vocês, ela é uma primitiva de f'.
E de fato vocês podem ver isso, né? Se a gente derivar aqui a f1' de x, vai ser quem? Vai ser derivada de x ao cubo, que é 3x². Mas eu posso pegar aqui uma outra função, vamos pegar aqui f2 de x, como sendo... Opa! Que às vezes escapa aqui, pessoal, porque eu tenho que encostar a caneta primeiro, e às vezes, como eu estou acostumando ainda, então... desculpa aí quando sai da tela um pouco aí, mas a gente volta aqui, não tem problema. Pega essa função f2 aqui como sendo x ao cubo mais 2. E vamos derivar para ver o que acontece. Se eu fazer f2' de x, isso aqui vai ser a derivada de x ao cubo mais 2. Bom, quando eu derivo, eu posso abrir a derivada na soma, né? Então, isso aqui vai ser a derivada de x ao cubo mais a derivada de 2. A derivada de x ao cubo é 3x², e a derivada de 2 é quem? Bom, quando eu derivo uma constante, a derivada da constante é zero. Qualquer constante acontece isso. A função, você pode pensar a constante como uma função constante. Então, quando eu derivo a função constante, isso dá zero. Então, a derivada de 2 em particular vai ser quem? Vai ser zero. Então, vai ficar 3x² mais zero. Que isso aqui, no fim das contas, vai dar 3x². Então, vejam vocês o que aconteceu aqui agora. Tanto a função f1 deu 3x², quanto a função f2 também deu 3x², né? Que era exatamente quem? A minha função inicial. Então, vejam vocês o quê? Que eu tenho aqui duas funções, que elas são diferentes. Porém, quando eu derivo, dá a mesma função f de x, igual a 3x². Então, quer dizer que tanto f1 de x quanto f2 de x são primitivas para a função f' de x. Então, essa função f' de x tem mais de uma primitiva. Então, a resposta para a pergunta, a primitiva de uma função é única? Não, não é única. Eu posso ter mais de uma primitiva. E, na verdade, aqui, pessoal, eu posso considerar qualquer função da forma que f de x igual a x ao cubo mais k, com k sendo uma constante qualquer, que quando eu derivar essa função, o que vai acontecer? A derivada de x ao cubo vai dar 3x², e a derivada da constante, não importa quem seja essa constante, vai dar zero, e no fim das contas, isso aqui também vai dar 3x², que é exatamente a função f' de x que a gente tem aqui em cima, né? Que a gente tem aqui. Ok? Então, o que a gente conclui com esse raciocínio? Que essa função f' de x aqui igual a 3x², na verdade, tem infinitas primitivas para ela. É só você escolher a constante k que for mais conveniente para você aqui. Então, qualquer constante k, você pode colocar a constante k igual a 1, igual a 2, igual a 3, 4, 5, e assim sucessivamente, qualquer número natural. Que você vai ter aqui f' como sendo uma primitiva para a função f' de x. Então, na verdade, toda função tem infinitas primitivas. Bom, embora a gente obteve infinitas primitivas aqui, que característica tem todas as primitivas que a gente viu aqui? Ela é uma constante somando. Então, a próxima pergunta que surge para a gente agora é a seguinte. As infinitas primitivas que existem para uma função, elas se diferem uma da outra apenas pela soma de uma constante? Ou seja, será que não vai ter alguma outra função que eu vou derivar, que também vai dar o 3x², que é a funçãozinha f de x que a gente está considerando aqui? Será que não tem alguma outra função que não seja apenas x ao cubo mais uma constante? Bom, a resposta para essa pergunta ela é parcialmente verdadeira. O que isso quer dizer? Que em determinados contextos, sim, todas as primitivas de uma função elas vão diferenciar uma da outra, vai ser diferente uma da outra, a menos da constante que você soma aqui. Porém, isso a princípio vai depender do domínio. Por quê? Porque existe função primitiva para f de x igual a 3x², que não necessariamente é apenas o x ao cubo e somado uma constante.
Vamos pegar, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Pega a função g de x, que eu estou escrevendo aí, né? A função g de x como sendo x ao cubo mais h de x. Onde h de x é uma função que ela tem um salto aí, né? Quem que é essa função h de x? É 1 para quando x é maior que 0 e menos 1 se x é menor que 0. Então, se a gente fizer o gráfico rapidamente aqui, para essa função, quem que é o gráfico dessa função aqui? Essa função aqui, eu tenho o 1, aqui embaixo eu tenho o menos 1. Veja que essa função h de x, pessoal, não está definida no zero. Ela é 1 se x é maior que 0, né? Então eu vou ter aqui uma bolinha aberta aqui no 1. Aqui eu tenho o gráfico da função. Deixa eu fazer o gráfico dessa função com outra cor aqui, para ficar mais intuitivo, né? Então aqui eu tenho uma bolinha aberta, porque não inclui o 1. Então à direita aqui a função vale 1. Aqui embaixo a mesma coisa, bolinha aberta que não inclui o menos 1. E o gráfico da função aqui é menos 1. Então essa aqui é a função h de x que eu tenho definida aí, é o gráfico dela. Bom, o que acontece? Essa função eu posso dizer que ela é constante? Não, né? Essa função não é constante. Quando você fala uma função constante, ela é um único valor em todo o domínio. Ela não pode ter dois valores diferentes. Então essa função h de x ela não é uma função constante. Claro, se você restringir essa função no lado direito aqui do zero, né? No lado direito aqui, então se você pegar um intervalo aqui, beleza, aí você pode dizer que essa função é constante aqui nesse intervalo. Mas eu estou considerando aqui a função em todos os reais menos o zero, né? Então eu teria aqui um domínio para h como sendo todos os reais menos o zero. Então, esse aqui é o domínio dessa função. E eu estou pegando a função g de x, então, estou pegando a função g de x como sendo x ao cubo mais essa função h de x. Ok? Então, essa é a função aqui. Por que eu estou pegando essa função? Olha que interessante. Vamos derivar essa função? Claro, eu vou derivar essa função onde? Eu vou derivar essa função no domínio da função. No domínio da função. Deixa eu afastar aqui, que eu acho que está ficando um pouco alto aqui às vezes, né? Quando eu derivar essa função, o que vai acontecer? Quando eu derivar essa função, eu vou ter aqui, então, g' de x, derivada de x ao cubo. Quem que é a derivada de x ao cubo? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Opa. 3x ao quadrado. E a derivada de h de x? Bom, h de x, veja o que acontece aqui. A função h de x, como vocês podem ver aí no domínio dela, a direita de 0 ela vale 1. Quem que é a derivada de 1? É 0. E a esquerda vale menos 1. Quem que é a derivada de menos 1? A derivada de menos 1 também é 0. Então, a derivada de h de x, ela vale 0. Então, aqui eu tenho 0. 3x² mais 0 é igual a 3x². Que isso aqui é exatamente aquela função f de x que a gente tinha ali atrás do nosso exemplo. Então, vejam vocês, o que aconteceu aqui? Eu posso dizer que a função g de x é x ao cubo mais uma constante? Não, né? G de x não é uma função igual a essa daqui, ó. Ela não é x ao cubo mais uma constante. Ela é x ao cubo mais uma função h, e essa função h não é uma função constante. Então, assim, em geral, pessoal, você não pode dizer o quê? Que uma primitiva difere da outra apenas pela soma de uma constante. Ok? Porém, isso vai depender um pouco também de quem? Do domínio. Que domínio que eu considerei aqui? Eu considerei um domínio igual aos reais menos o zero. Ok? E aí, não sei se vocês perceberam, mas quando eu defino função aqui no primeiro slide, eu defini primitiva usando o quê? Intervalo.
Então, por que a gente vai usar intervalo para definir primitiva aqui? A ideia é justamente a gente excluir esse exemplo g de x aqui, com uma função h num domínio que não é o intervalo. Ok? Então, vejam vocês que eu estou com um domínio aqui que não é um intervalo. Então, uma das razões para eu considerar na definição de primitiva um intervalo é evitar esse tipo de coisa aqui. Aí vocês, bom, alguém mais atento aí poderia perguntar o seguinte: tá, professor, mas faz o seguinte então. Já que esse é o problema, o intervalo é o problema, eu não poderia então vir aqui, por exemplo, ó, definir a função no zero. Bom, se a função está definida no zero, agora eu tenho que o domínio da função vai ser quem? Vai ser todos os reais. E todos os reais é um intervalo, né, gente? É um intervalo menos infinito mais infinito. Vejam vocês. É o intervalo i. Então, agora está dentro da definição de primitiva que eu estou trabalhando aí. Então, esse problema seria evitado? Então, mas agora tem um detalhe. Por quê? Não necessariamente. Qual que é o detalhe que eu tenho aqui? A função para ser primitiva tem que estar definida no intervalo, beleza, ok, agora está definido no intervalo, mas f, a primitiva, tem que ser derivável. E aqui eu estou analisando como candidata primitiva quem? A minha função g de x, não é mesmo? A minha função g de x. Será que a função g de x ela é derivável? Não, a função g de x não é derivável. O x ao cubo até é derivável, mas a função h de x não é derivável. Aí eu pergunto para vocês, por que a função h de x ela não é derivável? Bom, pensa comigo aqui. Toda função derivável ela é contínua. Tem um resultado lá no cálculo diferencial, não sei se vocês lembram, se alguém não lembrar, pode voltar lá, dar uma revisadinha. Mas no cálculo diferencial a gente vê um resultado lá que fala que toda função derivável ou diferenciável, que no caso dos reais, quando você está em função de R em R, derivável e diferenciável é tudo a mesma coisa, né? Mas toda vez que você tem uma função derivável, ela também é contínua. Então, se g de x é derivável, quer dizer que h de x é derivável. Se h de x é derivável, quer dizer que ela é derivável em todo o domínio. Como o domínio é um intervalo menos infinito mais infinito, quer dizer que ela é derivável em todos os pontos que estão entre menos e mais infinito, em particular no zero. Então, a função é derivável no zero. Se a função é derivável no zero, então ela é contínua no zero. Bom, agora eu pergunto para vocês, essa função é contínua no zero? Não, ela é descontínua. Ela tem uma descontinuidade de salto aqui no zero, ela é descontínua. Se ela é descontínua, então ela não pode ser derivável. Então, é um absurdo eu falar que f é derivável. Então, f não, desculpa, h, né? H não é derivável no zero porque ela é descontínua no zero. Consequentemente, onde está o problema? Está o problema eu falar que g é derivável. Eu não posso falar que g é derivável. Bom, se eu não posso falar que g é derivável, isso quer dizer o que então? Que g não pode ser uma primitiva. Então, beleza, você resolveu o problema do domínio, você fez ele ser um intervalo, porém g agora deixou de ser primitiva, porque você criou uma descontinuidade aqui. Ok, pessoal? Ficou claro para vocês? Então, a ideia aqui basicamente é essa. Resumindo então, né? Eu tinha perguntado para vocês aqui se a primitiva de uma função era única, a gente viu que não. Depois eu perguntei, as infinitas primitivas que existem para uma função diferencia apenas de uma constante? Não. Isso, a g de x, quando você considera que, vamos voltar aqui, vamos usar o voltar aqui que eu acho que é mais fácil, né? Quando você tem aqui, agora, sem incluir o zero, né? Quando você tem aqui desse jeito, então, então essa função, ela é diferenciável em todo o seu domínio, que é os reais menos o zero. A derivada dela, de fato, dá f de x igual a 3x². Então, ela é uma primitiva, a princípio. Okay? Ela é uma primitiva, claro. Se você considerar primitiva como sendo só função definida no intervalo, ela não vai ser. Mas, não necessariamente você precisa ter primitiva
só definida em intervalo. A gente vai considerar aqui nesse curso aquelas primitivas definidas em intervalos, justamente para a gente evitar esse tipo de situação aqui. Ok? E a gente costuma trabalhar em geral, quando se trabalha em primitiva, em curso de cálculo, a gente considera sempre em intervalo. E a justificativa é justamente essa, a gente evitar esses casos aqui. Então, não necessariamente uma primitiva vai se diferenciar uma da outra apenas pela adição de uma constante. Ok? Apenas pela adição de uma constante. Pode ser que aconteça casos esses aqui. O domínio ser os reais menos o zero. Agora, claro, pessoal, se você colocar a hipótese de ser intervalo domínio, aí sim a gente vai provar agora que as primitivas, todas que existem, vão ser diferentes uma das outras, a menos de você somar uma constante. Ou seja, a diferença entre as primitivas, as infinitas primitivas que existem de uma função, vai ser apenas uma constante somando que é diferente. Então, uma vez vai somar 1, a outra vai somar 5, a outra vai somar menos 10, e assim sucessivamente. Então, a gente vai provar isso. Okay? Claro, restringindo agora o quê? Função f ser diferenciável e está definida no intervalo. Okay? Para a gente poder evitar esses casos aqui, ou do domínio no seu intervalo, quando eu tenho isso aqui, ou quando eu redefini ela no zero, e eu domino seu intervalo, mas aí a função não ser mais derivável. Né? Então, ou você tem um problema ou outro. E a gente quer evitar isso aqui. Okay? Então, a resposta para a pergunta: as infinitas primitivas que existem para uma função diferenciam-se apenas pela adição de uma constante? Não necessariamente. Porém, sob algumas condições, sim. Quais são as condições? F ser derivável e f está definido no intervalo. E eu vou provar isso para vocês. Okay? Então, isso é o que eu acabei de dizer aqui, né, sobre algumas condições, sim. Se f é uma primitiva de f e ambas estiverem definidas no mesmo intervalo, as outras primitivas de f serão da forma f de x mais k, ou seja, elas se diferenciam sempre pela soma de uma constante. Bom, então o primeiro teorema que eu quero demonstrar com vocês aqui e analisar é esse teorema aqui. Ele diz basicamente o seguinte para a gente, né? Seja f de x uma função contínua no intervalo i. Se a derivada de x é zero, se f' de x é zero em todo x interior ao intervalo i, então existirá uma constante k, tal que essa função vai ser constante para todo x intervalo i. Então isso aqui não é bem o que a gente precisa, né? Demonstrar que todas as primitivas diferenciam-se uma das outras apenas pela soma de uma constante. Mas vai ser um corolário desse teorema que vai provar esse fato para a gente. Isso que eu coloquei em parênteses aí, quando eu falo x interior aí, ou seja, x não é um ponto da extremidade do intervalo. Isso eu estou explicando o quê? O que é um ponto sem interior. Né? Então, quando eu falo aqui que f' de x é igual a zero em todo x interior aí, quer dizer o quê? Que a hipótese desse teorema é a função f' ser zero quando eu derivo ela em qualquer ponto do intervalo que não seja as extremidades. Então, um ponto sem interior quer dizer que ele é um ponto do intervalo que não é a extremidade. Então, qualquer ponto que não faz parte da extremidade, ele faz parte do interior do intervalo. Então, isso que é um ponto interior. O porquê da gente ter essa hipótese aqui está associado com o teorema do valor médio. Bom, vocês já viram o cálculo diferencial, mas em geral, quando a gente vê cálculo diferencial, a gente não vê com muito detalhe esses resultados aqui de teorema do valor médio, essas coisas. Vocês vão ver com mais detalhe isso quando vocês for cursar o curso de análise na reta. Né? Aí vocês vão ver, vão demonstrar o teorema do valor médio e etc. Né? E aí é por causa disso que a gente tem essa hipótese aqui. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, tanto é que a gente nem precisa aqui, a gente só precisa do enunciado do teorema, que diz que se a derivada, que diz o que aqui do enunciado? Que a f é uma função tal que a derivada em qualquer ponto interior dela vale zero. Okay? Bom, a gente sabe o que, pessoal? A gente sabe que se a gente deriva uma função que é constante, o que acontece? A resultado da derivada dá zero. O que esse teorema está falando para a gente seria a recíproca disso, a volta. Será que se uma função cuja derivada dá zero, a função vai ser constante? É recíproca, percebe? Função constante, derivada zero. Derivada zero, será que a função é constante? Embora a intuição nossa diga, nossa, é claro, né? A função constante quando eu derivo dá zero. Mas, imagina, você pode ter todas as funções possíveis no universo que a gente até desconhece. Será que uma delas
também não vai ter a propriedade que a derivada dá zero, que não apenas a função constante. A princípio a gente não sabe isso na matemática. Então, isso é um fato que a gente demonstra. Okay? E para demonstrar isso a gente precisa do teorema do valor médio. Bom, eu vou demonstrar aqui, dar a ideia para você dessa demonstração, né? Que sim, toda vez que uma função tiver definida no intervalo e a derivada no interior desse intervalo der zero, sim, essa função vai ser a função constante. Okay? Bom, qual que é a ideia para a gente demonstrar isso aqui, né? Vamos demonstrar aqui. Demonstração. Bom, para demonstrar isso aqui, pessoal, primeiro a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fixar aqui, fixe um x0 pertencente ao intervalo i. Ok? E a minha ideia é o quê? A gente vai mostrar... Vamos mostrar que f zona de x é igual a f zona de x0 para todo x que você considera aí no intervalo i. Então, você fixa um x0. Professor, que x0? Fixa o x0 que você quiser, um x0 aleatório. Isso não vai importar no nosso argumento aqui. Mas eu vou provar o quê? Uma vez que você fixou esse x0, o f de x é igual a f desse x0 para todo x. Então, veja bem, pessoal. Isso aqui parece meio confuso, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês, não é não. Você fixou um x0, você não fixou um x0? Então, quando você calcula o fzão no x0, você tem um valor fixo também. Se o x0 é fixo, o fzão de x0 é um valor fixo. É um valor fixo aonde? Na imagem da função fzona de x. Bom, então o que está dizendo essa igualdade para a gente? Então, que o x ele varia, então é para todo x, então o x está variando aqui. E o f de x é esse valor fixo. Que função... Para todo x, quando você aplica o fx, dá um valor fixo. Que função é essa? É uma função constante. Uma função constante, nada mais por definição de função constante, é uma função que para todo x que você considera, quando você calcula o f de x, dá um valor fixo. Se o x0 está fixo, o f de x0 também é um valor fixo. E eu calculo f de x para todo x, me dá esse valor fixo, então quer dizer que f de x é uma função constante. Então... a minha tese é mostrar o quê? Que f de x é f de x0, para daí, então, eu concluir o quê? Que f é uma função constante, que é a minha tese. Provar que f é uma função constante. Então, esse f de x0, depois eu vou chamar daquele k que tem ali na minha tese, né? Que é o f de x igual a k. Bom, como que eu provo? Então, pessoal, a gente sabe o seguinte. Para cada x pertencente ao intervalo i, eu vou considerar aqui o x diferente de x0, né? Porque eu quero pegar um... É óbvio, né? Quando eu nessa igualdade aqui colocar o x igual a x0, é óbvio que eu tenho a igualdade valendo, né? Eu quero provar agora essa igualdade aqui. Então, se x é igual a x0, é óbvio que a igualdade acontece. Então, vamos pegar agora os x que são diferentes de x0. Então, para cada x pertencente ao intervalo, x diferente de x0, temos pelo teorema do valor médio, temos pelo teorema do valor médio, que existe, vamos chamar aqui de x barra, né? Existe um x barra pertencente, aliás, ou melhor, existe um x barra entre... Eu não vou colocar pertencente a intervalo aqui, porque, tipo assim, eu estou pegando um x diferente de x0. Eu não sei se o x está à direita de x0 ou à esquerda, mas isso também não é relevante. Então, você pega um x barra, o teorema garante o quê? Que existe um x barra entre x e x0. Não importa quem seja as extremidades do intervalo x e x0. Porque a ideia aqui, se você for olhar a demonstração do teorema do valor médio, você pega lá, tipo, um x0 e um x, um valor a e b, né, que o teorema considera, e o teorema fala que existe um cara entre os dois, no meio. Então, não importa se o x é menor que o x0, você tem um intervalo do tipo x, x0, ou se o intervalo é x0, x, né, com o x estando à direita do x0. O que importa é que existe um intervalo e vai ter um ponto entre o meio ali que acontece a seguinte
a seguinte igualdade. Então, existe um x0 entre x e x0, tal que... Então, o que diz para a gente o teorema do valor médio? Que f de x menos o f de x0 é o f' nesse x barra, que multiplica quem? O x menos o x0. Então, guarda essa equação aqui, ok? Que ela é importante aqui para o nosso contexto. A gente vai usar essa equação aqui. Beleza, gente? Então, isso é o que diz o teorema do valor médio. Então, o que a gente fez? A gente fixou um x0, pegou um x0 qualquer, pegou um x qualquer, a gente fixou um x0 e pegou um x qualquer. Então, o teorema do valor médio fala pra gente o quê? Que entre esse x qualquer que você pegou e esse x0 que está fixado, para cada x que você considera, nesse contexto, vai existir um x barra entre x e x0, tal que essa igualdade aqui acontece. Porém, pessoal, o que diz a hipótese do nosso teorema? Olha aqui, ó. A hipótese do nosso teorema fala o quê? Que a derivada de f... Aqui eu coloquei f minúsculo, né, pessoal? Mas aqui é f maiúsculo, tá? Deixa eu apagar aqui. Aqui é um f maiúsculo. Aqui. É f zona de x, aqui também. F de x, f' de x barra. F' de x barra. Então, agora olha o que diz a hipótese do nosso teorema. Ele fala o quê? Que a f' de x é igual a zero em todo x interior. Bom, se o x0 está no intervalo e o x está no intervalo, então se você pegou um ponto entre os dois, esse ponto está dentro do intervalo também. Isso é óbvio, né? Então, você tem um ponto que vai estar no interior desse intervalo. Bom, e o que acontece, então? Como f' de x é igual a zero para todo x, em particular, se é para todo x, em particular vai ser para esse x barra que existe aqui entre... Vai ser para esse x barra que existe entre x e x0. Então, em particular, eu sei o que, então? Que f' de x barra também é igual a zero. Ok? Então, eu tenho aqui essas duas equações aqui. Essa e essa. Daí, o que acontece, então? Chama isso aqui de 1, chama isso aqui de 2. Se eu juntar essas duas equações, o que vai acontecer? De 1 e 2, temos... Então, eu vou ter aqui que f de x menos f de x0 é igual a quem? A f' de x barra, que é zero. Então, vai ser zero que multiplica x menos x0. E 0 vezes qualquer número dá zero. Então, isso aqui dá zero. Bom, se isso aqui deu zero, logo, eu posso adicionar f de x0 dos dois lados. F de x é igual a f de x0. Como x foi um valor que a gente escolheu, né? Um valor escolhido aleatoriamente, a gente vai ter, na verdade, então, o quê? Que f de x é igual a f de x0 para todo x que a gente considera no intervalo i aí. Então, finalmente, a gente conclui o quê, então? Finalmente, eu posso chamar esse f de x0 aqui de uma constante k,
Então, finalmente, f de x é igual a k para todo x. E isso conclui a demonstração aqui do nosso resultado. Ok? Pessoal, desculpa a minha letra feia aí, que ela já é meio feia mesmo, né? Então não vou usar desculpa aqui do tablet, não. Mas eu tô acostumando aqui também, mas é mais porque minha letra é feia mesmo, tá? Eu vou tentar melhorando aqui com o passar do tempo. Isso aí conclui a nossa demonstração. Então, está demonstrado esse teorema. Então, professor, mas por que a gente viu esse teorema, né? Esse teorema aqui, se a gente olhar a princípio aqui, ele não diz muita coisa porque a gente quer aqui. Quer o quê? Ver em que condições, então, todas as primitivas de uma função são diferentes uma da outra apenas de somar uma constante. Porém, agora eu vou usar esse teorema para provar esse corolário aqui. Que esse sim é a cereja do bolo aqui da nossa aula sobre primitivas. O que diz esse corolário? Sejam f e g de x funções contínuas no intervalo i. Na verdade, pessoal, troca esse contínuas aí por deriváveis, tá? Funções deriváveis aqui. Considera aqui função derivável. No lugar aqui de função contínua, considera a função derivável. Tá ok? Que eu derivo essas funções, né? Em particular vão ser contínuas também, mas considera a função derivável. É que assim, ela pode ser... Eu não quero entrar nesses detalhes mais técnicos, né? Mas ela pode ser contínua em todo o intervalo, incluindo nas extremidades, e derivável só no interior, né? Mas isso aí é um assunto que fica para quando vocês forem estudar análise, ok? Considera derivável aqui que tá tudo certo. Então, o que diz esse corolário? Se duas funções têm a mesma derivada, se o resultado da derivada de duas funções é a mesma, em todo x interior ao intervalo, então existe uma constante, tal que g de x é igual a f de x mais essa constante para todo x. Vejam vocês aí, então, né? Por que, pessoal, que eu quero dizer? Por que a gente vai ver como que esse corolário aqui ele vai ser útil para nós aqui, né? Em que contexto? Bom, pega uma função fzinha, né? Pega uma função fzinha de x, ok? Eu quero ver quem são as primitivas para a função fzinha de x. Então, quem são as primitivas, né? Quem são as primitivas? Suponha que você tenha f de x e g de x, ambas primitivas para essa função fzinha de x. Ok? O que isso significa, pessoal? Isso significa o quê? Que f'zinha de x é igual a fzinha de x, essa é a definição de primitiva, e g' de x também vai ser a fzinha de x, porque as duas funções são primitivas de f, não são? Então, quer dizer o quê? Que tanto a derivada de fzão quanto a derivada de gzão vai ter que dar a função fzinha de x. Mas observa o seguinte agora, pessoal. Observa o seguinte agora. O que aconteceu aqui? Tanto o lado direito aqui quanto aqui é a mesma coisa, não é? Então, o que isso implica para a gente? Isso implica que f'zinha de x é igual a g'zinha de x. Porque o lado direito, se o lado direito é igual, quer dizer que se o lado direito é igual aqui e aqui, o lado esquerdo vai ter que ser igual também, que é o que eu estou concluindo aqui. Bom, agora que eu vou usar o corolário, tá vendo? Então, quando eu usar esse corolário aqui, o que eu vou concluir, então, nessa brincadeira aqui? Que f de x é igual a g de x mais uma constante. Ou seja, pessoal, eu peguei duas primitivas aleatórias para a função f, e a diferença de uma para a outra é o quê? Uma constante que aparece somando. Então, quer dizer o quê? A gente já viu que se f de x é uma primitiva, f de x mais k também é uma primitiva. Então, isso aqui a gente já viu.
A gente provou isso, inclusive, né? A gente provou, inclusive, que isso aqui é verdade. Que se f de x é uma primitiva, f de x mais k também é uma primitiva. Isso a gente já provou que é. A gente já sabe. O que a gente está querendo saber agora é o seguinte. Será que não existe um outro tipo de função que vá ser primitiva também? Que não seja apenas eu somar uma constante? O que eu estou demonstrando aqui é que se a função é derivável e ela está definida no intervalo, não existe. A outra função vai ser também a própria f somando uma constante. E isso é uma conclusão que sai daqui, ó. Isso é uma conclusão que sai daqui. Por quê? A gente já viu que f de x é primitiva, então f de x mais k é primitiva. E se você pegar g, uma função qualquer, então pode ser qualquer função do universo que você imaginar, e se perguntar se ela não poderia ser uma coisa diferente disso daqui, a resposta vai ser não pode ser diferente, vai ser uma coisa disso. Por quê? Porque esse corolário vai provar pra gente o quê? Que g de x é f mais uma constante. No caso aqui, se eu isolar o g de x, né, eu ficaria aqui com g de x igual a f de x menos o k, né? Mas menos o k aqui, você pode enxergar isso aqui como sendo f de x mais menos k. O que importa é o quê? Que menos k também é uma constante. Okay? Então, assim, a g, que poderia ser qualquer função do universo, se você bota ela definida no intervalo e derivável, acabou. Ela é a própria f zona mais uma constante. Okay? Claro, vai ser uma constante diferente aí, né? Pode ser qualquer constante real, número real, mas não escapa disso daqui, tá, pessoal? Vai ser uma constante. Então é isso que esse corolário diz. Então, esse é o principal resultado aqui dessa sessão aqui que eu quero trabalhar com você, que a gente está trabalhando nessa aula de hoje. Beleza, gente? Bom, eu vou dar uma ideia de demonstração aqui, que é tranquilo, tá? Não é difícil. Acho que eu vou diminuir um pouco esse pincel aqui, porque eu estou com a impressão que ele tá muito grande. Vou deixar no 5 aqui, no 6. Ficar ruim, depois vocês vão dando feedback depois aí, nas aulas síncronas que a gente vai ter. Ou comenta lá no grupo lá, da disciplina. E a gente... Aí vocês vão dando esse feedback, eu vou ajustando aqui conforme for melhor para vocês. Beleza? Bom, qual que é a ideia para a gente demonstrar isso aqui então, pessoal? A ideia é a seguinte. Então a gente tem hipótese o quê? Que f e g são duas funções. São duas funções que a derivada são iguais. Então o que você faz? A demonstração aqui, né? Vou diminuir um pouquinho menos ainda. Então qual que é a demonstração? Defina r de x como sendo g de x menos f de x. Beleza? Acho que o 6 vai ser o ideal aqui. Lasqueira, hein? Isso é difícil, hein? Pronto, agora foi. Então, define essa função aqui, ó. R de x igual a g de x menos f de x. Okay? Então, f e g são funções dadas na hipótese do meu corolário. E a hipótese fala que as derivadas das duas são iguais. Então, eu vou definir aqui uma terceira função como sendo diferente delas. Note que R' de x é igual a quem? G' de x menos F' de x. Vocês concordam? R' de x é igual a G' de x menos F' de x. Por hipótese, o que diz a nossa hipótese? Por hipótese, G' de x é igual a F' de x. Isto é, G' de x
menos f' de x é igual a zero. Por quê? Se eu subtrair nessa igualdade aqui f' de x dos dois lados, eu obtenho isso daqui. Vocês concordam? Então, agora, se eu juntar, então, aqui, vamos chamar isso aqui de 3 e vamos chamar essa equação aqui de 4, né? Se eu juntar, então, 3 e 4, né, ou seja, isso e isso, o que a gente vai concluir? Então, de 3 e 4, eu vou concluir que R' de x é igual a zero. É igual a zero para todo x que você considera aí, vou escrever aqui, para todo x no interior de I. Agora, você faz o quê? Você aplica o teorema anterior, só que para R de x. Não é isso? Para R de x. Então, o que diz o teorema anterior? Vamos voltar aqui, ó, para vocês verem aqui. Que se uma função é tal que a derivada dela é zero no interior do intervalo, essa função é constante. Então, veja aqui que no nosso corolário aqui, que função é zero no interior do intervalo? A função R, né? Aliás, a derivada de que função é zero no interior? A derivada da função R. Então, R' de x é zero. Pelo teorema anterior, existe K constante deixa eu escrever certo aqui, né? Existe K constante tal que R de x é igual a K. Mas quem que era R de x, pessoal? Como R de x é justamente f de x menos g de x, segue que, então, f de x menos g de x é igual a k. Ou seja, a gente acabou de demonstrar o quê? Que f de x é igual a g de x, né? Soma aqui nessa igualdade g de x em ambos os lados, mais k. Para todo x aí que a gente considera nesse intervalo. E isso aqui, então, conclui a nossa demonstração. Ok, pessoal? Isso conclui, então, a nossa demonstração aqui. Então, a gente demonstrou esse corolário. E com isso a gente pode concluir, então, o quê? Conforme eu tinha explicado já para vocês anteriormente aqui, né? Antes de demonstrar o teorema. Aqui, né? Conforme eu tinha explicado para vocês aqui. A gente conclui, então, que se eu tenho aqui f e g, duas funções primitivas da função f, então, as derivadas são iguais. Usando esse corolário, se as derivadas são iguais, as funções são iguais, a menos somar uma constante, né? Então, em resumo, se duas funções são primitivas, elas são iguais a menos somar uma constante. Então, isso é verdade, de fato, para toda função aí, definida no intervalo, ok? E é função derivável. Okay? Função derivável e definida no intervalo para evitar aquele exemplo h de x que eu tinha falado para vocês aquela hora, que é a função que eventualmente tenha saltos aí. Ok, pessoal? Bom, para finalizar aqui, a gente tem mais slide aqui. Aqui não está aparecendo ali embaixo ali da tela, né? Tá sempre no slide 1, é porque eu tô com a tela do slide aqui, ó. Se eu levantar aqui, vai atualizar lá, ó. Tá vendo? É que eu tô vendo a tela que eu tô escrevendo ali no
no computador, ok? Então por isso que não está passando embaixo ali. Vocês veem que, não sei se alguém reparou que o número do slide ali fica sempre estático, né? Eu tenho que levantar a janela aqui, mas é que é a parte da janela que eu estou escrevendo aqui que eu não preciso ver, né? Que eu já vejo aqui na tela. Então o slide ele é só esse pedacinho em cima aí, tipo, o resto da página não tem nada. Então eu deixo ele oculto aqui, por isso que não aparece ali. Bom, agora vamos falar a questão de nomenclatura, né? Isso aqui é mais definição mesmo, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum. Essa demonstração aqui, pessoal, estão todas as notas de aula escritas, tem mais detalhe, tá? Mas se alguém quiser depois vocês dão o feedback para mim, eu posso disponibilizar o PDF disso que eu estou escrevendo para vocês também. Tem como eu gerar o PDF para vocês. Bom, definição aqui, pessoal. Então, a gente diz o quê? Família de primitivas integral definida, é isso que a gente vai falar. Então a gente diz que um conjunto F, quem que é esse conjunto aqui? Esse conjunto aqui eu fixo uma função F, que é uma primitiva qualquer de uma funçãozinha fzinha de x, ok? E eu considero um conjunto com a constante k variando. Então nesse conjunto tem a função f zona de x mais 1, f zona de x mais 2, f zona de x mais 1 bilhão, f zona de x de menos π. Então toda quanto é a constante real possível tá ali. Então é um conjunto que eu tenho uma função f zona fixada, ok? E uma constante k variando. Por exemplo, eu poderia ter a f, esse f aí, né, que é um fzinho assim mais bonito, né? Um f fresco, vamos dizer assim. Como sendo o quê? F, eu poderia pegar, por exemplo, aqui, ó, x x ao cubo. X ao cubo mais uma constante k, tal que k é constante. Então, eu poderia pegar esse fzão aqui, por exemplo. Ok? Então, isso aqui é uma família de primitiva. Então, família de primitivas de quem? Da função fzinha. Fzinha de x igual a quem? 3x². Então, isso aqui, esse aqui é um conjunto, ou uma família, como você preferir chamar, de funções que são primitivas da função fzinha igual a 3x². Ok? 3x². Então não é uma única função, é um conjunto, uma família de funções. E a gente provou que essas são, de fato, todas as primitivas da função fzinha. Pelo menos quando essa função, claro, né, está definida aí no intervalo i. Ou aqui, no caso, pode ser o intervalo i todos os reais, né, menos a mais infinito. Intervalo menos a mais infinito. Então, isso aqui é uma família de primitivas. Não é apenas uma função, e sim uma família, um conjunto de funções. Ok? Então, ao invés de a gente ficar escrevendo essa letra F aqui, é comum a gente denotar o quê? A gente denotar essa letra F como sendo esse símbolo aqui. A gente usa esse símbolo aqui, que é o símbolo de integral. A gente vai ver depois o porquê desse símbolo. F de x, então a gente colocar o f de x aqui faz sentido, por quê? Porque é uma família de primitivas da função fzinha de x. Então faz sentido você, na notação, usar o fzinho de x. Eu vou botar um dx aqui. Bom, pessoal, a motivação por que eu coloco dx e coloco esse símbolo aqui que a gente chama de integral, a gente vai ver mais para frente quando a gente definir integral. Ok? Professor, mas você está definindo integral aqui. Aqui, ó, você escreveu a integral aqui. Ó. Isso aqui é o símbolo de integral. Eu vi isso escrito no livro. É verdade. Eu já fiz cálculo integral uma vez. Eu vi. Isso aqui é o símbolo de integral. Sim, é o símbolo de integral. Porém, aqui eu não estou falando absolutamente nada de integral até agora. Nada. Nada. Isso aqui é o símbolo, nessa aula, até esse momento do curso. Isso aqui, tudo que eu escrevi do lado direito, ok, pessoal? Tudo isso que eu escrevi aqui do lado direito é um mero símbolo, é uma notação. É uma notação que é escolhida
para definir essa família, que é uma família de primitivas, para uma função. Aliás, que é um conjunto que contém todas as primitivas para a função 3x². Aqui eu fiz um exemplo para ilustrar mais facilmente para vocês, mas no caso aqui a gente põe uma função f zona geral, né? Não precisa ser x ao cubo, é uma f zona geral. E aqui a fzinha também é uma função geral, né? Eu coloquei um exemplo aqui para ficar mais familiar, mais ilustrativo para vocês. Okay? Mas é uma definição geral igual está aqui no slide aqui. Ok? Então a gente tem aqui a família de primitiva e a gente dá um nome. Vou usar um símbolo. Eu poderia, sei lá, colocar qualquer símbolo. Colocar o símbolo delta. Não, eu não quero esse símbolo. Eu quero esse símbolo aqui. Claro, pessoal. Quando a gente definir integral de verdade mesmo, aí sim a gente vai ver o porquê usar esse símbolo aqui. Então, esse símbolo não é escolhido aleatoriamente. Não é um símbolo escolhido aleatoriamente para denotar essa família aqui. Mas aqui a princípio aqui é só um símbolo, é só uma notação. Ok? Professor, mas não tem que fazer um cálculo quando tem um símbolo de integral aqui? Aí que tá. Que cálculo você faz se você tiver só um símbolo de integral aqui? Aqui só tem um símbolo, só tem um sinal de integral aqui. Isso aqui é procurar primitiva. É aquela conta que a gente faz nos dois primeiros exemplos que eu fiz com vocês. Procurar a função que quando você deriva, dá a função que está aqui dentro. Ok? Então, isso aqui recebe um nome. Isso aqui chama integral indefinida. Bom, por que integral indefinida? Porque, na verdade, isso aqui não é nenhuma função. Isso aqui é um conjunto de funções, é essa família toda. Por isso que fala integral indefinida. É uma coisa que, ela é a primitiva da função apenas. Então, quando você escreve isso aqui dessa maneira, é que assim, muitos aqui que nós tínhamos sala provavelmente já teve algum contato com isso aqui. Quando você está estudando o conceito de integral, vou adiantar um pouco aqui, a gente costuma escrever, por exemplo, integral a b da f de x dx. Isso aqui, pessoal, é uma coisa diferente disso daqui, tá? É uma coisa diferente. Não, isso aqui é primitiva. Isso aqui a gente vai ver depois o que significa. Significa outra coisa. Tem relação os dois? Tem relação os dois, óbvio. Mas não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Isso aqui a gente vai chamar depois de integral definida. E o que vai definir essa integral aqui, na verdade, vai ser esse a e esse b aqui. E aqui é uma coisa geral. Ok? Integral indefinida. Então, quando você tem a integral indefinida, se você estiver fazendo... Se eu escrever isso aqui para vocês, por exemplo, integral de x de 3x² dx. O que eu estou perguntando? Eu estou perguntando quem é a família de primitivas. Isso aqui vai ser quem? Isso aqui vai ser x ao cubo mais k. Na verdade, isso aqui seria aquele f ali em cima, né? Tá vendo esse f aqui? Esse conjunto? Então, isso aqui não é nem uma função. Isso aqui é um conjunto de funções. Mas para a gente não ter que ficar escrevendo toda vez, olha, isso aqui é um conjunto de funções e não sei o quê. Isso aqui, assim, a gente simplifica essa notação. E a gente escreve ela de que maneira? A gente simplifica e a gente escreve apenas integral, então, aqui de 3x² dx. A gente escreve apenas x ao cubo mais uma constante k. Então, isso aqui é para simplificar essa notação que representa, na verdade, esse conjunto aqui. Então, a gente simplifica a notação, para não ficar escrevendo essa notação de conjunto toda vez. Isso é simplificado e a gente escreve apenas isso daqui. Professor, que conta você fez aqui? A princípio, eu não fiz conta nenhuma aqui. A gente tem que usar aqui a intuição e usar só o que a gente sabe de derivada.
Claro, a gente acaba estabelecendo uma regra ou outra aqui. A gente não tem a regra do tombo para derivada, que você pega o expoente, desce multiplicando e subtrai um do expoente. Aqui a gente vai ter outra regra também, que vai ser o quê? A gente soma no expoente, pega o resultado do expoente, coloca dividindo. Okay? Um outro exemplo que a gente costuma ter muito também é a gente usar a regra da cadeia de trás para frente. Mas a gente pensa sempre na regra da cadeia mentalmente, e aí a gente imagina qual seria o resultado já pensando na resposta que a gente sabe já. Qual seria a função que derivaria, que daria aquela resposta. Então, até o momento agora, pessoal, o cálculo da primitiva é uma coisa que você faz intuitivamente, utilizando os conceitos que você sabe de derivada. Ok? E claro, né? Professor, como que eu vou saber que a minha intuição está certa? É a coisa mais simples do mundo. Pega a sua intuição e deriva ela. Tem que dar a função em questão. Porque você está procurando a primitiva, e ser primitiva é achar aquela função que deriva e dá a função que eu estou pedindo a primitiva. Então você usa a sua intuição, pensa na função, deriva. Aí derivando, você já vai perceber, nossa, não deu certo, faltou, por exemplo, aqui um 2 dividindo. Então você vai lá na sua intuição inicial e coloca um 2 dividindo nela, para poder, depois, na hora que você derivar, dar certo. Okay? Voltando falando, por exemplo, da regra da cadeia, né? Suponha que você tem essa função aqui, ó. Vamos fazer um exemplo aqui. G de x igual ao cosseno de 3x. Okay? De 3x. Eu quero uma função primitiva que, quando eu derivo, dá g de x. Ou seja, eu quero uma primitiva para g. Bom, a gente sabe o que? Cosseno. Que função que eu derivo dá como resultado a função cosseno? A função seno. Bom, a função seno, eu sei que quando eu derivo dá cosseno. Então, será que se eu pegar g de x igual a seno de 3x, vai dar o g de x? Bom, o que você faz? Você testa, né? Vamos ver se a intuição está certa aqui. Vamos derivar essa g de x aqui. Essa g zona de x. G' de x vai ser o quê? Eu estou derivando aqui uma função composta, não estou? Eu tenho seno para eu derivar, mas dentro do seno eu tenho uma função linear aqui, 3x. Então eu tenho a derivada de uma função composta. Derivada da função composta, eu tenho que usar o quê? Eu tenho que usar a regra da cadeia. Eu derivo primeiro a função de fora. Quem quer a derivada da função de fora? De fora quer dizer o quê? Tipo aqui, ó, o 3x é uma função e ele está na entrada do seno de x. Então, o seno é a função que está por fora, o 3x é a função que está na entrada. Então, ela é como se estivesse por dentro. Eu uso fora e dentro, mas isso é meio que uma figura de linguagem, né? Não é o termo mais preciso, né? O que eu teria aqui seria, eu, por exemplo, chamar aqui R o seno, o S o 3x e fazer o R bola S, né? Tipo, como se eu estivesse fazendo aqui R de Y igual a seno de Y, o S de x como seno 3x, aí eu juntaria essas duas coisas, faria o R bola S de x, que seria quem? O R do S de x, que seria, por consequente aqui, o R de 3x, e como o R de alguém é o seno desse alguém, isso aqui seria o seno de 3x, né? Então, é como se você estivesse fazendo algo mais ou menos desse tipo aqui, né? Isso aqui seria pensar na função composta, e aí eu aplicaria a regra da cadeia para essa função composta aqui. A regra da cadeia, pessoal, você tem que saber. Se você não lembra a regra da cadeia, você pode voltar lá, tem que treinar, tem que fazer exercício, que é uma coisa que na matemática vocês vão usar o resto da vida, tá? É um teorema muito, muito importante. Então aqui, bom, é claro, você não precisa ficar fazendo tudo isso aqui que eu fiz toda vez que você for fazer a conta, né, gente? Você não vai ficar lá toda vez fazendo essa composta. Depois de uns 3, 4 exercícios, eu acredito que muitos de vocês já devem ter essa familiaridade, mas depois de uma meia dúzia de exercícios aí, você consegue usar a regra da cadeia direto, você não precisa ficar fazendo isso aqui, tá? No meu curso você não precisa fazer isso aqui, você pode fazer já direto a conta. Que é o quê? Bom, você tem o seno de 3x, né? Seno é o que estaria a função por fora, né? Eu tenho que aumentar o ângulo da câmera aqui, né? Seno seria o que estaria por fora, entre aspas, e 3x por dentro. Então, deriva de fora, derivada do seno é cosseno, repete o que está dentro, 3x, vezes a derivada que está dentro. Derivada de 3x é vezes 3.
Então, o g' de x é quem aqui, pessoal? 3 cosseno de 3x. Poxa vida! A minha intuição deu certo? Eu pergunto para vocês. Não, a minha intuição não deu certo. Por quê? Porque eu falei que a primitiva era seno de 3x, mas quando eu fui derivar, né, tirar a prova real, na verdade que não é a prova real, eu estou demonstrando mesmo quando você faz isso. E fui derivar aqui para verificar se de fato é primitiva, deu cosseno de 3x? Não, não deu cosseno de 3x, deu 3 vezes cosseno de 3x. Bom, eu pergunto para vocês, o que eu deveria ter considerado então de primitiva para eu não ter esse problema aqui? Veja aqui, o que faltou para dar certo aqui? Aqui apareceu um 3 multiplicando que eu não desejava, né? Eu queria que aparecesse só o cosseno de 3x. Então, o que a gente pode fazer, pessoal? O que a gente pode fazer para a gente não ter esse problema aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha intuição da primitiva que eu tive e vou colocar um dividido por 3. Por quê? Agora vamos derivar de novo isso aqui, né? Vamos derivar de novo agora. Bom, eu vou derivar isso aqui, né? Quando você vai derivar, deixa eu até colocar mais para cá aqui. Quando você vai derivar isso aqui, então você pode tirar o 3 dividido por 3 aqui, é como se fosse uma constante 1/3 multiplicando, vocês concordam? Então você pode colocar aqui 1/3 vezes a derivada agora do seno de 3x, né? E agora sim, então 1/3, agora você aplica a regra da cadeia só no seno de 3x, que vai ser o quê? Cosseno de 3x, então derivo o seno, repito, que está dentro aqui, que é o 3x, vezes a derivada que está dentro, que dá 3. E agora eu simplifico isso aqui, olha que bonito. Isso aqui vai ficar para mim apenas quem? Cosseno de 3x. Cosseno de 3x. Opa, agora deu certo. Ó, veja que aqui e aqui eu tive a mesma função. Então, de fato, pessoal, a gente conseguiu agora uma função que é primitiva, né? Isso aqui agora, então, é a nossa primitiva de fato. Por quê? Porque quando você deriva, dá a função g que a gente está considerando aqui. Okay? Então, isso aqui é, de fato, a minha primitiva. Então, é mais ou menos assim que a gente calcula primitiva. Okay? Então, isso aqui que a gente fez, agora, se eu usar, então, aqui a notação de integral indefinida que a gente está usando, na verdade, a gente ainda errou aqui, né? Ainda faltou um detalhe aqui. Por mais que a gente tome cuidado, a gente ainda comete uma gafe. Se eu pedir para vocês, encontre uma primitiva, tá aqui. Ok? Isso aqui é uma primitiva, eu achei uma. Agora, se eu pedir para vocês, encontre as primitivas, ou dê a primitiva da função, o que está faltando aqui? Está faltando a constante k, ok? Então, você pode colocar aqui a constante k, que também continua sendo primitiva. Aí a gente cai naquela questão do teorema que a gente demonstrou, né? O corolário lá, na verdade, que é uma consequência do corolário, né? Que todas as primitivas vão diferenciar de uma constante. Então, você coloca uma constante aqui. Você pode colocar uma constante aqui se você quiser. Mas se eu estiver pedindo, determine uma primitiva, o jeito que estava tá certo, ok? Mas para ficar mais certo ainda, a gente faz assim que fica bem legal. Coloca a constante k. E a hora que você derivar a constante k aqui, vai acontecer o quê? Derivada da constante é zero. Então você vai chegar no mesmo resultado que você chegaria ali, considerando ou não considerando o valor k. Okay? Então, você meio que colocaria aqui, né? Fazendo a correção aqui, você teria aqui mais um k para derivar, né? E depois que você derivar, você teria aqui mais zero, porque é derivada de k, você passou para cá, você derivou, então se derivaria zero. E somar zero aqui não estaria mudando em nada o nosso resultado. Beleza? Bom, em termos de notação de integral indefinida, como ficaria isso, né? Essa mesma função aqui. Eu pediria para vocês o seguinte. Dado g de x igual a cosseno de 3x, determine a integral de g de x dx. Por exemplo, um exercício. O que você faria aqui? Bom, você teria que achar quem?
a primitiva de cosseno de 3x. Faria essa conta intuitiva, né? Aqui não tem uma conta precisa, então você tem que fazer intuitivamente, pensar numa função, e aí depois você testa para ver se essa função está dando certo. Testa, então você vai aqui. Além de você já demonstrar que o que você está fazendo está certo, ao fazer isso, você consegue aferir e ajustar a intuição, usando os conceitos de derivada que você já tem. Então, é exatamente dessa maneira aqui que vocês fazem um exercício, por exemplo, que eu pediria para você fazer isso aqui. E claro, aqui, né, quando eu escrevo isso aqui, eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo aquele conjunto lá de primitivas. Mas que por conveniência, né, eu estou pedindo esse conjunto aqui. Ó, vamos só voltar aqui. Eu estaria pedindo para você determinar esse conjunto aqui. Ó. Mas, como eu tinha comentado com vocês naquela hora, você não precisa escrever essa coisa em forma de conjunto. Né? Basta você escrever essa notação aqui. Não precisa você colocar o F ou escrever todo o conjunto aqui. Né? Basta você apenas colocar a função que é a primitiva mais a constante ali para dizer que você está representando todas as primitivas. Então, é importante, quando tem o símbolo de integral, colocar a constante k toda vez, ok? Não pode esquecer isso aí. Então, você faria aqui, então, se eu estivesse pedindo isso, você faria exatamente isso que está aqui, que eu acabei de fazer com vocês. Claro, essa parte não precisa, tá, pessoal? Essa parte aqui que eu estou fazendo com vocês aqui, que eu fiz a função composta, eu fiz mais para ilustrar aqui, tá? Isso aqui não precisa de vocês fazerem. Okay? Isso aqui é só se você tiver dúvida, quiser revisitar a regra da cadeia. Aí, se você ainda tem alguma dúvida nisso, eu recomendo você voltar e fazer isso aqui, mas mais como exercício de regra da cadeia e função composta. Não aqui no cálculo integral. Aqui vocês fazem só essa parte de cima aqui mesmo. Ó. Essa parte aqui, né? Essa parte toda aqui, que tá tudo certo. Faz essa parte aí que tá tudo certo. Beleza? Então você faz exatamente isso, né? E como que você vai escrever isso aqui? Você vai escrever da seguinte forma, né? Então, integral de x, você vai ter o quê? Então, aqui, a integral do cosseno de 3x dx vai ser igual, então, ao seno de 3x sobre 3 mais a constante k. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é a resposta aí que a gente tem. Se eu derivar o seno da cosseno, ok? Derivado do seno da cosseno, pela regra da cadeia aparece um 3 multiplicando, que simplifica esse 3 dividindo, e vai me dar exatamente o que está aqui dentro, que é a função que eu estou pedindo a primitiva para vocês. Ok? Bom, então, o que eu queria falar com vocês até esse momento era basicamente isso, né? E até uma próxima aula aí, ok? Muito obrigado.